Olá, pessoal! Continuando nosso estudo da disciplina de expressão gráfica, mais especificamente sobre o estudo aí de desenho técnico arquitetônico, iremos falar agora sobre os cortes verticais. Então, os cortes verticais podem ser definidos como sendo vistas do que se observa quando um determinado objeto ele é cortado verticalmente por um plano de corte e a gente vai representar o que a gente está visualizando. E esse plano de corte vai ser perpendicular ao plano horizontal de projeção. Por isso que é um plano de corte vertical. Então, os cortes verticais, eles têm o objetivo de nos mostrar todas as alturas, as distâncias e os detalhes que não foram possíveis serem observados na representação aí da planta baixa. Então, se na planta baixa a gente representa a questão de disposição de cômodos, onde estão janelas, portas, aqui nos cortes verticais a gente vai trabalhar com relação a alturas de paredes, com relação à altura das portas, altura de peitoril e também da própria janela, questão de inclinação do telhado, altura de caixa d'água, como também representação, da questão da fundação, embasamento, nível dos pisos. Então, tudo que não foi possível ser representado já na planta baixa vai ser representado aí nos cortes verticais. Então, nós temos alguns tipos de cortes de acordo com o que a gente quer mostrar do objeto, qual o objetivo que a gente realmente quer atender com aquele corte. Então, nós temos o corte total ou pleno, corte composto ou em desvio, meio corte e corte parcial. Falando um pouquinho sobre cada um deles e começando pelo corte total ou pleno, como o próprio nome já diz, a gente vai passar um plano de corte em uma única direção, então é um único plano de corte em uma única direção, como está mostrando aqui nessa ilustração, onde vai cortar totalmente o meu objeto. Então, a gente passa esse plano de corte de uma extremidade à outra do meu objeto em uma única direção e vai representar o que a gente está vendo naquela parte, que a gente deixou aí após o plano de corte, de acordo com o sentido, a direção do que deve ser representado, quando a gente realiza esse corte vertical. Já o corte composto ou em desvio, o próprio nome também é bem sugestivo, Então, ele vai passar pelo meu objeto, porém, ele vai aí não ter apenas uma direção, vai ser composto, Como o próprio nome também especifica, vai ser composto por 2 ou mais segmentos de retas, onde esse corte vai passar pelo objeto. Então, ele vem em uma direção, vai ter esse desvio, vai mudar de direção para atender alguma especificidade que se queira mostrar e depois ele vai realizar aí novamente, nesse caso aqui, um outro desvio e vai ser representado o que ficou aí da parte que foi cortada. Já o meio corte, o objeto ele vai ser cortado por 2 planos de corte perpendiculares, ou seja, vão formar 90 graus. E esses planos de corte vão se interceptar no centro do objeto. De preferência, esse tipo de corte vai ser usado em objetos simétricos, já que eles formam aí, um ângulo de 90 graus, são perpendiculares e devem se interceptar no centro do objeto. Então, utilizado em objetos simétricos para representar tanto a parte externa como a parte interna da peça, do objeto em estudo. Então, aqui nós temos a ilustração de um corte vertical do tipo meio corte. Então, eu tenho um plano de corte perpendicular ao outro, formando 90 graus e se interceptando no centro dessa peça, no centro do objeto. E nós vamos ter a representação da parte externa, como também da parte interna
do nosso objeto. Então, é como se a gente tirasse aqui apenas um pedaço, né? Uma fatia do nosso objeto para representar ele em um corte vertical. E o corte parcial, o objeto ele é cortado por um plano, né? Um plano de corte, em uma determinada direção escolhida, ou até mesmo uma superfície aí curvilínea, né? Na maioria das vezes, com formato irregular, onde eu posso mostrar tanto os detalhes da parte interna, como também de detalhes aí da parte externa do objeto. Com relação à identificação e representação do corte, também, né, consequentemente, da linha de corte, a linha vai ser representada na vista superior, então seria representada aí na planta baixa, e vai indicar a interseção do plano de corte com o plano horizontal de projeção. Serve ainda para representar a posição e a orientação que o observador deve ter para que represente aquela visualização do que realmente vai ser desenhado, né? Então, vai trazer aí qual a posição que o observador deve ficar para representar, para imaginar aquele objeto cortado e representar os detalhes aí de forma mais precisa possível. Então, a gente utiliza aí para representar o corte na planta baixa, na vista superior, uma linha do tipo traço e ponto, onde ela, de preferência, seja estreita ao longo do seu comprimento, porém um pouquinho mais larga aí nas extremidades ou na mudança de direção. Tenho ainda que colocar a identificação do corte, então representar a identificação do corte por letras maiúsculas, A, B, C e assim por diante, ou então algum número também aí especificando, né, identificando o número do desenho dentro daquele projeto como um todo, por exemplo. E a posição de visualização vai ser de acordo para onde, né, o sentido que as setinhas da linha de corte estão apontando, estão indicando. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né? Então, nós temos a linha de corte mais larguinha na extremidade e do tipo traço, ponto, com a setinha indicando a direção que o observador deve ficar, deve ter para visualizar a parte a ser representada nesse corte, como também a identificação do tipo de corte. Então, aqui é o corte de A a A. Temos também uma outra forma de indicar, que é com alguns símbolos, né, algumas simbologias, onde podem ser indicada a prancha, né, a folha que vai estar aquele desenho, o número do desenho dentro do projeto e o sentido de orientação aí para o observador visualizar o que ele vai estar representando. E aqui mais um exemplo mostrando a setinha mais larguinho na extremidade, nas mudanças de direções aí do plano de corte, finalizando também do outro lado com a extremidade um pouquinho mais larga. Aqui nós temos a representação de dois cortes verticais com relação ao desenho arquitetônico. Então, aqui o desenho 4 é o corte A, certo? Com a respectiva escala e toda a configuração aí do corte, altura de paredes, altura de peitoril, de janela, inclinação do telhado. Então, tudo aquilo que não foi possível a gente visualizar na planta baixa, a gente consegue agora visualizar aqui nesse corte. Mesma coisa para o corte B, né? No caso, o desenho 5 aí, com a respectiva escala que foi desenhado, onde a gente pode ver a altura das paredes. Nesse caso, a gente já consegue ver o corte do telhado como se fosse olhando aí na vertical, mas de lado, né, de forma lateral. A questão da altura, né, da questão da caixa d'água. Então, tudo aquilo que deve ser representado com o maior número de detalhes possíveis. Então, aqui finalizamos essa parte inicial sobre cortes verticais. Qualquer sugestão, qualquer dúvida podem ser expostas nos comentários. E até as próximas videoaulas, onde iremos falar mais um pouquinho sobre os cortes verticais.